Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Mas antes, você já parou para se perguntar o que Jesus está fazendo agora? O que Jesus está fazendo agora? Será que Jesus está ensaiando lá o coral dos anjos? Jesus não está ensaiando o coral dos anjos, eles cantam bem, né? Eles já cantam bem. Será que Jesus está preocupado com os planetas girando nas suas órbitas? E ele está ali cercando os planetas? O que Jesus está fazendo agora? Será que Jesus está tirando um cochilo antes da sua vinda? Será que Jesus está fazendo palavras cruzadas? Será que Jesus está, o que Jesus está fazendo agora? Né? Ele subiu aos céus e voltará. Mas o que ele está fazendo? Jesus está edificando a sua igreja. Jesus está agora nesse lugar, e não só nesse lugar, mas em diversos cantos do planeta, edificando a sua igreja. Jesus está nesse momento aqui, entre nós, sendo adorado, sendo louvado, e Ele, através do louvor, Ele nos edifica, através da oração, Ele nos transforma, mas Jesus também está lá na China agora. E Jesus está lá na Coreia do Norte, com um irmão da gente, se escondendo numa caverna. Jesus está no Oriente Médio, na Síria, com aquele cristão que está escondendo a sua religião com medo de morrer. Jesus está nos Estados Unidos agora. Jesus está em vários e vários lugares, edificando a sua igreja, construindo a sua igreja, plantando a sua igreja. E nós estamos ligados a outros irmãos através do Espírito Santo de Deus e de Jesus na sua presença aqui nesse lugar e em tantos outros lugares. Você já parou para pensar nisso? Que você vai morar no céu com pessoas que você nunca viu na vida. Isso tudo porque Jesus está trabalhando com a sua igreja. Então, o que eu queria que você entendesse hoje é o privilégio que é estar aqui nessa noite. O privilégio que é fazer parte de uma igreja. O privilégio que é ser membro do corpo de Cristo. Porque a gente olha às vezes a igreja e a gente não tem a dimensão daquilo que significa ser igreja. Não é? Você olha para o céu, você fica imaginando quantas estrelas tem no céu. Você olha para o mar e você fica imaginando quantos peixes tem no mar. Você olha a natureza e fica imaginando que coisa maravilhosa. Você vê às vezes uma reportagem de planetas sendo descobertos diariamente, e aí você olha e fala: nossa, que coisa linda. Mas a igreja é ainda maior do que isso. Então Efésios 2, de 1 a 10, vai nos mostrar um pouco do significado que é o significado de ser igreja. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Convido você a mais uma vez orar, e ore pedindo a Deus para Deus falar com você nessa noite, para Deus te mostrar a realidade e profundidade da palavra dele. Feche seus olhos, pode falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos pedir, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor use a Tua palavra, que o Senhor use, ó Pai, a nossa voz, que o Senhor use também as nossas experiências, que o Senhor fale através da gente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O que Jesus está fazendo agora? Jesus está construindo, edificando a sua igreja. Paulo, quando escreveu o livro de Éfeso, a carta de Éfeso, ele estava preso, né? E ele envia essa carta da prisão para várias outras igrejas daquela região. Ele envia primeiro para Éfeso, mas a ideia da carta era dar continuidade e passar de mão em mão, né, por vários lugares, com o propósito de encorajar a igreja a viver o evangelho, encorajar as pessoas a terem firmeza na fé, né? Os irmãos de Efésios estavam vivendo algumas dificuldades, e aí Paulo vai dar vai falar bastante aqui sobre o significado de ser igreja. Então o livro de Efésios vai falar mais sobre o que é igreja, o que significa estar junto, o que significa ser povo de Deus, né? E é interessante que Paulo escreve para os cristãos se fortalecerem, mas ele estava preso, né? Paulo é impressionante, porque se eu tivesse preso, eu ia querer que alguém escrevesse uma carta para mim de encorajamento, né? E eu ia querer receber uma carta: ó, pastor Felipe, fique firme na fé, não desista do evangelho, não negue o Senhor Jesus, não deixe para lá e tal. Mas é Paulo que está escrevendo, né? Na última oportunidade que a gente teve aqui, a gente viu Filipenses, e Filipenses, Paulo também estava preso, é uma das cartas da prisão, e ele fala sempre em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, fiquem alegres, felizes, em Deus nós temos alegria. E ele falou, a gente falou naquela oportunidade sobre maturidade. Hoje eu queria falar sobre qual é o significado de ser igreja, o que significa participar dessa igreja, o que significa fazer parte desse corpo de Cristo aqui. Então a primeira coisa, na verdade, são duas coisas que nós vamos falar aqui. A primeira é que nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos, nós somos incapazes e nós nos afastamos de Deus. Não merecemos, somos incapazes e nos afastamos de Deus. Paulo começa dizendo aqui, não se preocupe com a minha tosse não, que isso vai ser constante, tá? Ele fala que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Alguém que é morto tem alguma opção de escolha? Você olha lá, morreu alguém, você olha lá e fala assim: levanta aí. Ele não levanta. Você pergunta se ele quer água, ele não vai falar nada. Você pode mexer ele, você pode balançar ele não vai reviver ali. Ele está morto, ele está acabado, ele não tem escolha, ele não tem capacidade nem física, nem mental, nem motora, nem qualquer outra capacidade para fazer algo, né? Ele vai, como diz aí no popular, comer grama pela raiz, né? Ele não tem capacidade. Nós estávamos mortos para Deus. Pense em alguém morto. Quem vive sem Jesus está morto. Mas ele continua dizendo que além de estar morto, além de não ter nenhuma capacidade de ir em direção a Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os ensinamentos do mundo, segundo as ideias do mundo,
segundo aquilo que às vezes as crianças e adolescentes falam com a mãe bastante, né? Todo mundo faz. E a mãe fala, você não é todo mundo. Essa daí é clássica de toda mãe fala isso, né? Então, nós sem Jesus, antes de Jesus, a gente ia segundo o curso desse mundo, segundo a moda, segundo aquilo que as pessoas vão ditando. Ontem no aniversário da Lara a gente estava conversando isso ali, né? Sobre moda, as coisas que aparecem, né? Tava eu, César, o Wilson e o Mazinho conversando sobre isso. E aí a gente foi falando sobre a moda e tal. Aí a gente chegou naquela da calça aqui, né? Já viram aquela? Qual é o nome dessa calça? Saruel? Pra que serve aquela calça? Né? A gente chegou também em outras coisas. E aí, quando a gente percebe isso, era um papo assim, mas por que as pessoas usam aquilo? Será que ele acha mesmo que tá bonito com aquela calça? Ou é porque tá todo mundo usando? Né? Ou é porque todo mundo faz? Isso não é só da moda. Isso são em várias partes do comportamento da gente. Quando tá todo mundo aceitando e achando bonito, né? É uma criança que eles chamam de transgênero. Aí todo mundo fala, nossa, que lindo, ela já escolheu o caminho que ela quer. Ou então ela não escolheu o caminho e ela vai escolher. Aí muita gente vai andando segundo o curso deste mundo, segundo a toada desse mundo, segundo aquilo que todo mundo faz. E isso vai de várias formas, o jeitinho brasileiro, a forma de conseguir uma vantagem, todo mundo faz. Por que eu não faço? Eu vou tentar fazer. Nós, antes de Cristo, seguíamos isso. Nós, antes de fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, nós seguimos o curso deste mundo. E vai piorando, segundo o texto vai falando. Porque o curso deste mundo, ele é dado pelo príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade do ar? Potestade é poder, né? Domínio. Então o príncipe da potestade do ar é Satanás. Então olha só, nós éramos mortos, ou seja, incapazes de chegar perto de Deus. Nós éramos influenciados pelo mundo e nós éramos dominados pelo diabo. Servos de Satanás, empregados de Satanás, escravos de Satanás, presos pelas correntes do diabo. Quem está sem Jesus é assim. Está indo no curso do mundo, está sendo dominado pelo diabo, o diabo está vencendo. Gente, a nossa situação é muito difícil, não é? E mesmo se você vencesse a morte espiritual, mesmo se você vencesse o curso do mundo, mesmo você vencendo o diabo, ainda tem aquilo que eu acho que é o maior inimigo de todos. É aquele que a gente olha no espelho. O texto continua dizendo: nos quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Então, antes de Cristo, nós éramos guiados pelo desejo da carne, pelo desejo que vem aqui de dentro e que às vezes toma a gente, e quando nós acordamos para a realidade, nós já estamos todos, né, sujo de novo, pelo pecado, pelo mal. Lembra do rei Davi? O rei Davi olha, e ele olha de novo, e ele quer. E por ser o rei, ele consegue. Ele ouviu qual dos dois lados? Ele ouviu o desejo do profundo do seu ser. Aquela vontade, aquele prazer que às vezes nos torna igual um animal. Esse é o desejo que está falando aqui. Essa inclinação da carne aqui. E nós já nascemos com essa inclinação. É ou não é verdade? Quem olhou Helena aqui falou assim: ai, é um anjo.
né, Gilvan? É um anjinho, né? Não tem pecado nenhum, né? Não tem pecado, é pura, né? É pura, cristalina, perfeita. O que suja a gente, o que faz a gente errar é o mundo, é o diabo, né? A gente é mais fácil pôr a culpa em outras coisas do que entender que a culpa vem da gente, é de dentro de nós. O mal, por natureza, por geração e de geração em geração, foi passando de pai para filho, desde Adão até o último de nós, um pouquinho cada vez mais. E aí o pecado que já estava aqui dentro, a gente vai às vezes alimentando. E quanto maior o pecado está aqui dentro, ele vai expulsando cada vez mais a alegria de viver com Deus, o privilégio de viver com Deus, a bênção de viver com Deus. Mas o que mais me chama a atenção dessa primeira parte aqui é que nós éramos, além de mortos, nós éramos filhos da ira. Filhos da ira. Deus estava irado contra a gente. Deus estava com vontade de nos destruir. Deus tinha vontade de acabar com a nossa existência. Já parou para pensar nisso? Alguém que persegue você, por exemplo. Se um policial um dia cismar com a sua cara, se o governador cismar com você, se o vereador olhar para você e falar assim: esse cara aí eu vou perseguir ele não vai conseguir abrir conta nem na padaria mais, que eu vou ficar em cima dele, eu estou irado contra ele, eu quero o mal dele. Não te daria medo isso? Não te daria assim tristeza isso? Imagina ser alvo da ira de Deus. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus justo, é um Deus firme. Deus não é um senhorzinho de barba branca que fica no céu, pairando sobre as nuvens, ouvindo os anjos cantando. Não é assim. O nosso Deus é justo juiz, o nosso Deus é fogo consumidor, o nosso Deus, ele odeia o pecado, ele se ira contra o pecado, ele destrói o pecado. E nós, antes de Cristo, estávamos nessa condição. Nós fazíamos parte do povo do diabo, nós fazíamos parte do grupo do mundo, nós fazíamos parte da galera da carne. Mas Deus, o Evangelho se resume nessas duas palavras, né? Mas Deus que é rico em misericórdia. Rico aqui não é a ideia de alguém que tem muita misericórdia, mas é alguém que tem toda a misericórdia. Deus é inteiro misericórdia, Deus é inteiro bondade, Deus é inteiro graça. E Deus olhou para cada um de nós e falou: ele está morto, ele é filho da ira, ele não merece, mas eu sou rico em misericórdia, eu vou mostrar a minha misericórdia amando ele. Eu vou ser glorificado à medida que eu derramo misericórdia e graça sobre graça na vida dele. E nos fez ser igreja. Nós somos agora inimigos da carne, nós somos inimigos do mundo, nós somos inimigos do diabo, e nós somos amigos de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo que Deus está reunindo ao redor do mundo inteiro para ser esperança da nação. A esperança. Porque as pessoas fora da igreja perderam a esperança. As pessoas fora da igreja perderam a ideia do mais Deus. As pessoas que estão aí hoje bebendo, se drogando, se prostituindo, buscando prazeres no dinheiro, no lazer, muito mais do que naquilo que Deus nos dá, elas estão sem esperança. E elas têm que olhar para nós como o mais de Deus na terra. Nós somos o mais de Deus aqui nesse lugar. E é maravilhoso esse texto porque Paulo vai aumentando essa misericórdia. A misericórdia de Deus, ela não está baseada naquilo que eu ou você fazemos. A misericórdia de Deus está baseada na graça dele. Então tudo começa e termina em Deus. Passa por nós, mas termina em Deus.
Deus olhou para nós, no nosso pecado, na nossa desgraça, no nosso fundo do poço, e Ele foi lá, através de Jesus se sujou, se machucou, para nos resgatar de lá, e por causa do seu grande amor. O que isso quer dizer? Não vem de nós, vem de Deus. Porque se viesse de nós, seria impossível agradar a Deus. Se viesse de nós, seria insuficiente. Se viesse de nós, talvez o texto até fala, né? Se viesse das obras, nós nos vangloriaríamos. Já pensou você chegar no céu lá e ficar tirando onda? Ah, lá na terra eu fui bom, né? Lá na terra eu fui maravilhoso. Lá na terra eu evangelizei, eu ia na igreja todo domingo, terça-feira, quinta-feira, nas semanas de orações eu estava lá. Já pensou? O céu ia ser muito chato, né? Ia ser terrível. E Jesus, se você lembrar, as maiores brigas de Jesus eram com pessoas que pensavam assim. Lembra uma vez, Jesus ele vai fazer oração, ele vai ensinar sobre oração, e ele compara a oração do fariseu com o publicano. O fariseu estava rotando espiritualidade, estava rotando obras, era bom demais, era valioso demais. Enquanto o publicano falava, eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso, me enche, preciso. Deus é o começo, meio e o fim da nossa salvação. Ele é quem começou a igreja, Ele é quem está mantendo a igreja, e Ele é aquele que lá em Apocalipse nós vemos juntando a igreja através de uma colheita, a colheita dos filhos de Deus. Nós seremos coletados para Deus, nós estaremos juntos com o Pai, e o texto aqui de Paulo vai continuar dizendo isso. Nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando eu perguntei para você o que Deus está fazendo, e quando nós dissemos que é edificando a sua igreja, eu queria que você abrisse seus olhos, seu entendimento agora, para perceber o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está mostrando aqui que toda aquela condição anterior da gente, que eu falei, a nossa miséria total, ela passa pelo mais de Deus e ela é transformada em algo diferente. Agora nós não estamos mortos mais, nós temos vida, nós temos a vida. Por isso que o cristão tem que ser a pessoa mais alegre do mundo. Não é? Você é alegre por ser cristão? Você é feliz por ser servo do Senhor, por fazer parte de uma igreja? Você é feliz? Nós temos vida, nós temos que exalar vida. A vida tem que fluir da gente. No nosso trabalho as pessoas têm que ver a gente. Não estou falando que você vai estar sempre alegre lá no trabalho, mas você tem que exalar vida, exalar esperança, exalar conforto, ser um braço de Deus no seu trabalho. Isso é ser igreja, isso é ser alguém que foi conquistado na cruz, que foi deixado de ser morto para ser vivo em Cristo Jesus. O detalhe mais interessante aqui é que juntamente com Cristo, juntamente nós temos vida, juntamente nós ressuscitamos, e para mim o principal, nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais em Cristo. Em outras palavras, voltando ao capítulo 1, diz assim, Paulo está falando sobre Jesus e fala o seguinte, que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Deus fez Jesus Cristo ser o dono de tudo,
fez Jesus Cristo assentar nos lugares celestiais, fez Jesus Cristo colocar sobre seus pés todas as coisas e deu esse Jesus Cristo a nós. E agora no texto abaixo nós vemos que Ele nos juntou com Jesus Cristo. Ser igreja é ser corpo de Cristo. Ser igreja é ser aquele que está assentado em lugares celestiais. A gente não é desse lugar. O reino eterno de Deus passa por nós, mas está muito acima da gente. O reino eterno de Deus é firmado em misericórdia, nós cantamos aqui. O reino eterno de Deus não tem corrupção. No reino eterno de Deus não tem inveja. No reino de Deus, eterno de Deus, não tem pecado. No reino eterno de Deus não tem miséria. No reino eterno de Deus tem vida abundante, tem plenitude do Espírito, tem alegria, tem graça. Nós não conseguimos ver, porque muitas vezes nós estamos olhando para o lugar errado. Mas Deus já nos deu a sentar-se com Ele nos lugares celestiais. Quando eu era seminarista, lá em Campinas, a maior igreja de Campinas é a igreja do Nazareno, é uma denominação diferente da nossa, é uma igreja imensa, muito grande. E aí os amigos, a gente se juntou para ir na igreja, ia ter um cantor, acho, a gente foi, né? Seminarista não tem dinheiro, a igreja estava aberta, não cobrava nada, a gente foi todo mundo a pé, né? Alguns quilômetros aí, a gente caminhou e chegou na igreja, beleza. Aí a igreja lotada, cheia, aquele monte de banco e tal, e aí os meus amigos e eu, a gente foi, né? Um banco vazio na frente, olha a inocência, né? Na frente, banco vazio, e a gente sentou nos bancos da frente, né? Principais, a gente lá, assim, tinha uns cruzaram a perna, ficaram encostadão para trás, assim, e a gente lá, quando ia começar o culto, veio um cara e falou assim: hein, esse lugar aí é especial dos pastores, vocês não podem ficar aí não. Pensa na vergonha da gente. A gente pegou nossas coisinhas, né, e foi lá pro fundão, lá pra galeria, lá em cima, né? Alguns que foram até embora da nossa turma, não, vou ficar aqui não, porque eu já passei muita vergonha, né? Mas a igreja lotada e a gente saiu e todo mundo olhando pra gente, né? E só faltava vaiar, gente, né? Porque a gente estava sentado num lugar que não era nosso, né? Estava sentado num lugar especial, privilegiado, na frente. Deus nos deu sentar com Jesus Cristo. Deus nos deu sentar do lado do dono da festa. Então pensa no banquete da eternidade, do céu. Nós vamos chegar e nós vamos sentar no nosso lugar, e ao nosso lado está Jesus Cristo. Na eternidade, no céu, está Jesus Cristo, porque esse lugar foi comprado para nós, já foi pago para nós. Se você lembrar daquela parábola de Jesus que fala das bodas, né, o filho do rei ia casar, o filho do grande homem lá, rico, ia casar, e os convidados não vão, e as pessoas, aí os servos saem na rua procurando os pobres, os mendigos, os doentes, os necessitados, os destruídos, os mortos, e trouxe eles para sentarem-se à mesa do rei. Esse é o convite de Jesus para nós. Esse é o convite de Jesus para a sua igreja. O que significa ser igreja? O que significa ser igreja? Significa que nós éramos mortos. Nós éramos uma comunidade de pessoas mortas. Mas agora nós somos a comunidade que se assenta diante do trono de Deus. Nós somos o povo que tem lugar privilegiado na mesa do Cordeiro de Deus. Nós não vamos ser expulsos da festa. Nós não vamos ser esquecidos. Nós estamos já conquistamos o nosso lugar através de Cristo Jesus. Cristo está conosco e nós estamos com Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e Ele habita em nós. E Deus está construindo a sua igreja hoje, aqui e em todos os cantos do mundo. Eu faço parte disso. Você também faz parte disso. Tem maior presente do que isso? Não tem maior presente, não. Se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
queria concluir olhando para o versículo 10. Diz assim o versículo 10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando você lê feitura aí, é a mesma palavra que dá origem a poesia ou poema. Então, olha só o que significa ser igreja. Pois somos poema dele. Somos poesia de Deus. Deus nos construiu, Deus nos juntou e está nos juntando para a gente ser o poema dele. Não é? Poema, uma obra de arte de Deus. A igreja é isso. A igreja é o poema de Deus para boas obras, para fazer, para trabalhar. Então, meus irmãos, pensa em tudo que Deus está fazendo no mundo. Pensa em tudo que Deus está fazendo na sua vida. Pensa nas coisas que você tem aprendido na igreja, tem aprendido com a palavra dele. Pensa nas bênçãos que Deus já te deu em todas as regiões celestiais, como a Bíblia fala. Pensa em tudo que Deus já te abençoou na sua história até hoje e aquilo que ele tem feito no mundo hoje. Quantas pessoas perto da gente que se converteram já, quantas pessoas no mundo que todos diziam que elas estavam perdidas e mortas e foram salvas por Jesus. Pensa em tudo isso, mas pensa mais do que isso. Pense em Jesus batendo no seu ombro e dizendo assim: eu tenho uma missão para você. Você é meu poema, você está vivo, você foi resgatado, você está assentado em lugares celestiais comigo e eu tenho uma missão para você. Qual é a missão de Deus para você? Porque nós recebemos tudo isso, nós olhamos para a graça e às vezes por entender e olhar a graça nós fazemos o que a maioria das pessoas fazem: se acomodar, descansar, porque não são as obras que nos salvam, mas nós fomos salvos para boas obras. Só inverteu a chave. Então se você acha que estava morto, que estava perdido, que Deus fez o mais dele na sua vida, que você hoje é diferente, mas você não se envolve com nada, você não tem um objetivo como cristão na sua vida, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe onde você pode atuar, você não sabe como falar do evangelho, você não sabe como orar, você não sabe como ajudar o pobre, o necessitado, você não sabe como se compadecer das pessoas, você não sabe se pode ou não pode fazer aquilo, talvez é porque você não entendeu muito bem o que significa ser salvo. Significa que nós já vivemos a eternidade. Significa que nós estamos juntos no corpo de Cristo. Significa que nós temos uma missão. Significa que não existe ministério de ficar sentado. Significa que Jesus nos quer para uma obra muito grande, maravilhosa, eterna. Já pensou se cada um de nós aqui trouxer para Jesus uma pessoa? A Bíblia fala que a gente aprende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Já pensou? Você ganhar uma pessoa para Jesus e fazer com que essa pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados, fazer com que essa pessoa que estava andando segundo as inclinações da sua carne, do mundo, e era escrava do diabo, se render aos pés de Jesus e estar aqui na igreja. Olha só o significado disso, gente. Quando nós abrimos o nosso entendimento para aquilo que Deus está fazendo no mundo e a forma como Ele está nos convidando a participar daquilo que Ele está fazendo no mundo, a gente tem que entender que igreja é muito mais do que esse templo aqui. Igreja é muito mais do que um manual. Igreja é muito mais do que um rito. Igreja é muito mais do que alguns cânticos. Igreja é muito mais do que dar seu dízimo. A igreja é muito mais do que
ajudar na limpeza. A igreja é muito mais que as instituições que tem dentro da igreja, os ministérios, a liderança. A igreja são pessoas, a igreja são vocês, e cada um de vocês é importante, porque Jesus entregou o seu corpo vivo, estava perfeito, não tinha uma marca, e Ele entregou, e depois da sua morte, Ele ficou todo machucado, Ele derramou seu sangue, seu corpo foi machucado, pisado, mas Ele ressuscitou para que nós possamos viver com Ele, viver para Ele, viver pela obra dEle. Como que a gente faz isso? Como que a gente entende isso? Como que a gente vai trabalhar isso? É lembrando dessas palavras. Quando acontecer algum problema na igreja aqui, não pensa como seu irmão poderia ter feito diferente. Não pense em como a liderança podia ter agido diferente. Não pensa que você está certo e a pessoa está errada. Mas busca Deus e olhe para a pessoa com o olhar desse texto. A outra pessoa estava morta como você, mas a outra pessoa é um poema de Deus. O outro é um poema de Deus. E a história das pessoas continua a ser um poema de Deus, que começa manchado, que começa destoando, que começa desafinado, mas que termina sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Nós começamos destruídos, mas nós terminamos sentados ao lado de Jesus Cristo. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Você é igreja ou você vem à igreja? Quando você estiver se dirigindo para cá, esse lugar de culto, não fale estou indo na igreja, mas estou indo como igreja. Você é parte disso. Deus tem um propósito para todos nós aqui, muito maior do que ficar sentado no banco. É ganhar almas para Jesus, trazer poemas para Ele terminar. Façamos isso, né? No nosso dia a dia, todo dia, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé mais uma vez. E nós vamos orar, encerrando essa parte aqui do culto. Mas eu não quero que você vá para casa. Lógico que antes de passar ali atrás do nosso cafezinho, né? Mas eu não quero que você vá para casa se esquecendo disso. Mas leva isso com você, meu irmão. É muito bom ser igreja, não só por aquilo que Deus nos deu, mas por poder participar daquilo que Ele está fazendo. Muito maior do que o coral dos anjos, do que a órbita dos planetas, muito mais importante do que essas coisas são as pessoas. Jesus morreu por pessoas. Ele se entregou por mim e por você. Ele investiu seu tempo em pessoas. Isso é o que nós vamos fazer agora, né? Senhor Deus, toma a nossa vida, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Nós somos um poema do Senhor, nós somos uma obra do Senhor, que não acabou, mas que está indo, ó Deus, para um final feliz. Está caminhando, Deus, no sentido da graça do Senhor Deus. Está caminhando, Pai, no sentido de pertencer cada vez mais a Ti. Poder, ó Pai, sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Deus, há tanto para fazer ainda, ó Pai. Há tantas pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus. Há tantas pessoas que estão longe do Senhor Deus e que, ó Deus, serão conquistadas através de nós, ó Pai. Nos faz entender isso, ó Pai. Nos faz enxergar, ó Pai, a profundidade que tem em ser igreja, ó Deus.
Tantas vezes nós pensamos em desistir da igreja, nós pensamos em abandonar, nós pensamos, ó Deus, em largar esse ministério, nós pensamos, ó Deus, às vezes que estamos aqui, ó Pai, fazendo um papel de bobo, papel, ó Pai, que não é nosso, mas, ó Deus, não foi homem que chamou a gente para fazer isso, ó Deus, foi o Senhor Jesus que nos comissionou para ser testemunha, ó Deus, aqui nesse bairro, Pai, em Jardim Marilândia, Deus, através dessa igreja, Pai, apoiando uns aos outros, edificando a igreja, ó Deus, edificando o corpo de Cristo, juntando pessoas, ó Pai, de diversos lugares, nações, línguas, povos, ó Pai, raças, ao redor, Pai, da Tua cruz, ó Deus, aos pés do Senhor Jesus. Que essa seja a nossa filosofia de vida, que esse seja, ó Deus, o nosso privilégio, ó Deus, que essa seja, assim, a nossa, o nosso porto seguro, ó Deus, falar do Teu amor, falar do Teu evangelho, falar do Teu reino, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, permita, Senhor, que nós possamos, ó Pai, dia após dia, entender, ó Deus, o que significa ser igreja. A gente possa entender que é algo muito além das instituições, das regras. É algo baseado em graça, é algo baseado em amor, em misericórdia. O reino de Jesus é sempre eterno e nós queremos participar desse reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida da Tua igreja, cuida desse povo aqui. E amada igreja do Senhor Jesus, eu espero que durante essa semana a graça de Deus, o poder do Senhor Jesus, a habitação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, repousando sobre você, alegrando seu coração, te enchendo de esperança e levando você a realizar a missão de Deus. Seja tudo isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja do Senhor Jesus, espalhada por todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão.